Olá, colegas, tudo bem? Boa tarde. Estou aqui com o professor Saul Caetano Silva, né? Que nosso Silva colega aí. Caetano. Silva Caetano, tudo bem? Tudo Caetano da Silva, tudo parente, né? Professor do Campus São José aí, há quase 30 anos, né, Saul? Muito tempo atrás, da primeira geração, e que foi diretor aí do campus recentemente, até o início de fevereiro de 2020. Nessa conversa de hoje, no nosso projeto Compartilhando Saberes, a gente gostaria de ouvir do professor Saul aí o seu maior aprendizado como diretor de um campus, né? E que lições ele tirou, aquilo que quando ele entrou ele não tinha compreensão, depois o que ele aprendeu nesse processo e o que ele poderia sugerir para os novos diretores aí da nossa instituição. Saul, com você a palavra. Obrigado, Josué. Boa tarde a todos. Quando o Josué me pergunta, né, o meu maior aprendizado, eu acho que me vem primeiramente à mente é a questão das pessoas, né, de entender que existe uma diversidade de posições em relação ao Instituto, em relação ao mundo, em relação ao que se quer no dia a dia. E isso é o maior aprendizado que tu tens ali. Conviver isso mais de perto, tentar conciliar essas expectativas que cada um tem, né? Então, uma das coisas que eu acho que qualquer pessoa que vai assumir um cargo tem que ter, principalmente quando tem bastante pessoas que estão subordinadas, né, ou que vão trabalhar junto com elas, mas que vão perceber essa diferenciação, você está na frente, né, do processo, estar aberto para entender diferentes visões de mundo, para dialogar com essas diferentes visões de mundo, sem perder aquela ideia do que você tem, de como que você percebe o que é o Instituto Federal de Santa Catarina, ou o Instituto Federal, seja ele de onde ele for. Cada um deles tem uma cultura, todos juntos têm algo muito semelhante, por causa das suas ações, né, de ensino, pesquisa e extensão. Então esse seria o primeiro ponto, assim, né? O segundo, eu acho que está associado à própria dinâmica da administração, assim, né, da questão das compras, de como fazer o planejamento do orçamento que tu tens, como organizar essa divisão entre recursos que são necessários para ampliar o campus, para manter o campus em termos de estrutura e principalmente de como deixar uma boa parte dessa verba para ações de ensino, pesquisa e extensão, né? Até talvez prorrogando ou adiando algumas coisas que você vai ter que fazer, dependendo do recurso que você tem, né, de melhoria no campus, para dar melhoria para aquele dia a dia, para aquela atividade fim, que são essas três que eu falei. Então isso, Jesus, a primeira resposta que eu te daria era essa. Tá? Não estou te escutando, Jesus. Obrigado, Saul. Obrigado. E a primeira pergunta realmente é a questão da conviver com diferentes visões de mundo e a questão também do aprendizado administrativo, né? Na relação com a reitoria, o que você percebe assim que poderia ser diferente do que foi durante o seu mandato? O que você acha que poderia ter sido diferente e que teria tido um melhor resultado no seu trabalho como dirigente num campus? Olha, dentro do Instituto Federal, eu acho que existe algumas questões que estão estruturadas, né? Assim, eu vejo, por exemplo, a questão do planejamento do orçamento do Instituto, ele tem que ser repensado no sentido da divisão ali para os campos, né, para que se consiga garantir para todos eles o que é aquilo que é para manter o campus, para abrir o campus, e depois fazer uma outra divisão do recurso que estiver sobrando, assim, né? Então acho que isso é algo que a gente já está meio caminho andado, mas que tem um trabalho a ser feito aí, que é esse refinamento, né? Quer dizer, a gente tem um orçamento, tem diferentes campos com diferentes necessidades, então teria que fazer um diálogo aí, crescer num diálogo de o que é
o essencial para cada um deles funcionar dentro das suas especificidades. Então, isso teria que ser garantido para todos eles. Só que isso não é claro hoje do que é para cada um esse essencial. E, em um segundo momento, dividir o restante do recurso, né, em função talvez do número de alunos, de outros critérios que já estão aí também consolidados. Em relação à relação com a reitoria, eu vejo assim que a gente tem que aprimorar um pouco a questão dos nossos fóruns coletivos, de decisão coletiva, né? Aprimorar bastante o papel do CEP. Eu acho que o CEP hoje está afogado em aprovação de cursos FICs e outros tipos de cursos, e não faz uma discussão maior da questão do ensino, de normatização de ensino que a gente precisa. Então tem que, de alguma forma, deliberar algumas coisas, jogar algumas coisas dessas decisões que estão sendo hoje tomadas nesses fóruns para a decisão dos campos. Descentralizar algumas ações que a gente tem. Então acho que isso é algo que a gente tem que avançar dentro do Instituto Federal. Uma outra questão que eu vejo é tu descentralizar um pouco algumas decisões sobre ações nas diversas pró-reitorias, de envolver mais as próprias ações dos campos, as próprias coordenações dos campos nas decisões dos rumos que vão ser tomados. Então, um pouco de descentralização, de maior abertura para esse diálogo antes de tomada de decisão, seria importante. A gente tem muito algo de contato depois da decisão tomada, mas as pessoas querem participar também de que caminhos a gente vai estar tomando dentro do Instituto. Perfeito, Saul. No que tange assim, ao planejamento do campus, você teve liberdade para fazer esse planejamento ao longo desses 5 anos, desses seus 4 anos de gestão? E como é que você fez também a gestão da eficiência acadêmica, né, por conta dos indicadores do IFSC, que a gente tem uma certa dificuldade? O que você fez para avançar nessas 2 áreas? Olha, em termos de planejamento, dentro do recurso que eu já te falei, que a gente tem hoje uma divisão que já está meio caminho andado, eu tive liberdade para trabalhar em cima desse recurso, mas é uma liberdade que não é minha, é uma liberdade que é do campus. Então, todas as decisões que a gente tomou ali foi em fóruns coletivos dentro do campus, envolvendo todas as áreas, todos os servidores que estão ali, usando bastante os 2 fóruns colegiados que a gente tem aqui no campus São José, que é o Conselho de Ensino e o Colegiado do Campus, para tomar essas decisões. Então, mas dentro dessa verba, o campus teve a liberdade de gerenciar. Quanto à tua outra pergunta, eu não compreendi direito o que estás falando ali em termos de indicadores ali. Porque a gente tem essa preocupação com a elevada evasão, dos cursos, de todo o Instituto como um todo, isso é uma questão nacional, que medidas você adotou para tentar mitigar ou reduzir esse processo de evasão e aumentar a eficiência acadêmica do campus? Você tem como nos dizer alguma coisa? Olha, Josué, a gente tentou fazer algumas atividades aí extras dentro do campus ali, organizar, mas a gente não foi muito avante, é algo meio complexo. A gente já tem várias ações que mitigam isso, A gente tem a atuação da coordenação pedagógica ali dentro do campus, da parte da assistência estudantil, tem várias discussões entre professores e coordenações também ocorrendo, de como tu faz essa garantia inicial, como é que tu faz esse vínculo inicial com o estudante, como tu torna a sua atividade ou a sua relação com o estudante de uma forma mais prazerosa para que eles permaneçam dentro do campus. Então, tudo isso, assim, aquelas diretrizes que a gente vê, que a gente escuta nessas reuniões que trabalham com a questão da evasão, eu diria que o campus faz, e não faz de hoje, faz há muito tempo. O problema é saber o que a gente consegue fazer além disso.
Nós tentamos fazer alguns levantamentos aí de evasão, né? Assim, quando é que o aluno evade? Está relacionado com que disciplinas, com que momento do curso? E a gente sabe que a maior evasão, na maioria dos cursos, se dá no início dele, somente dos cursos ali subsequentes e dos cursos superiores. Já o integrado tem uma característica diferente, né? A gente tem uma certa evasão mais no final dele, né? Então, uma das coisas que a gente discutiu ali no campus e está para ser implementada aí para a nova gestão, a gente tem um curso nosso integrado de 4 anos, né? Nós vamos passar ele para 3, porque esse é um indicativo que a gente tem de desistência. Inclusive, nesse momento que a gente está tendo a pandemia, né, eu escutei de 2 alunos ali meus esse comentário, assim, eu não vou seguir porque eu já estou perdendo um ano e vou perder, e ainda tem mais um, além do normal do ensino médio. Então, são alguns pontos que a gente consegue trabalhar. Agora, o que fazer além disso? É algo bastante complexo, porque se fosse algo fácil, a gente não teria esse problema em todo o Brasil, né? E a gente tem ele em todo o Brasil, né? Então, ele é relativo à questão econômica dos estudantes, relativo à relação que eles têm com o curso que eles estão fazendo no Instituto, né? E além disso, a gente tem públicos diferenciados, né? Nosso público subsequente é um público que ele necessita de uma atenção diferenciada e tem uma dificuldade, às vezes, grande de conciliar o seu tempo fora do ambiente de sala de aula, né? Ele está ali trabalhando todo dia, já é um pessoal que geralmente está trabalhando, e trabalhando em serviços que exigem bastante dele, tanto fisicamente como de tempo dele, né? E ele tem dificuldade de acompanhar algumas coisas que a gente vê dentro do curso. Esse é um público diferenciado em relação ao público que a gente tem, por exemplo, no integrado. Então, os motivos da evasão são diferenciados. Então, a primeira coisa que eu te respondi foi essa, assim, o campus já vem atuando nisso há bom tempo. Desde que eu me conheço dentro do campus ali, a gente sempre fez esses questionamentos em relação a como manter os alunos, né? Agora, ações novas, diferenciadas dentro da gestão, que assim eu pudesse dizer, foi uma prática excelente que nós fizemos, a gente não fez, não teve, né? O que a gente teve foi manter o que a gente já vinha fazendo. Certo, Saul. Outra pergunta, assim, você me disse ali que teria que o CEP, você já trabalhou no CEP por algum tempo, né, como representante docente, né? Você conhece bem o CEP, né? Se você pudesse hoje descentralizar ações do CEP para os campos, que ações seriam essas especificamente? Olha, uma que para mim é algo que eu acho que ainda está exigindo bastante tempo do CEP, que tem que ser descentralizada, é a aprovação dos cursos fixos. Uma outra coisa associada a isso também, que eu vejo que é algo que a gente tem que equacionar, é a possibilidade de lançar cursos fixos diferente do calendário geral que nós temos hoje. Porque às vezes eu entendo a necessidade, por exemplo, de ter um calendário de entrada unificado, isso é forte em termos de divulgação e de até entendimento de quem vem estar procurando os cursos do Instituto, né? Mas durante vários momentos, conversando com outros diretores na época que a gente falou na gestão, a gente via que tinha alguns cursos que podiam ter sido lançados fora desse momento, garantindo melhor aí o tempo entre a matrícula e o início do curso, e talvez até resolvesse um problema que a gente está comentando aqui da questão da evasão, né? Principalmente nesses cursos mais fixos e até talvez no subsequente à distância que nós temos. Mas em relação ao CEP, eu acho que uma das coisas que teria que ser feito logo é isso, é a descentralização da aprovação dos cursos fixos. Isso já aliviaria significativamente a pauta que nós temos no CEP hoje. Eu lembro que no início da sua gestão você tinha uma relação bem próxima com os diretores da Grande Florianópolis. Você acha que essa ação ela deu
algum resultado? Ela foi importante para configurar a sua gestão? Ela contribuiu para a gestão? Sim, a relação, esses contatos que tu tem com os outros diretores, e a gente fez ali vários encontros ali com os diretores de Palhoça, ali do Florianópolis Continente, da Amaro Ramos, né? Na verdade eram 3 diretoras e 2 diretores, né? E com Garopaba também, né? Eu acho que tem uma troca muito grande de experiências ali que a gente tem alguns apoios que a gente consegue viabilizar em termos de algumas ações de um campus ou de outro, e até de compreender a situação de cada um, né, e conhecer um pouco mais essa diversidade dos campos que a gente tem. Então, esse contato e essa reunião desvinculada, né, quer dizer, são os diretores, já não está no colegiado de dirigentes, a gente está conversando entre os pares ali, são todas pessoas que estão ocupando o mesmo cargo. A gente troca muitas experiências e conversa muito, assim, compartilha muito, né, tanto as angústias como os acertos ao longo do tempo que a gente está ali na gestão. Né, então, acho importante ter esses contatos, sim. Ok, se você fosse hoje, só uma pergunta boa, né? Se você fosse hoje o reitor do IFSC, que mudanças você faria para melhorar a instituição? Essa é uma pergunta boa, né? Primeiro que eu espero que o nosso reitor eleito, né, consiga assumir o Gariba e a gente acabe com esse momento de intervenção que a gente tem no Instituto Federal, né? Agora, pego assim de surpresa, né, o que você faria agora como reitor? Eu acho que eu já dei um pouco dessa resposta, assim, né? Quer dizer, para mim, a principal ação está nos nossos fóruns colegiados, né? Então, ampliar essa relação com os fóruns colegiados e, na pró-reitoria de ensino, ter uma relação mais direta ou mais aberta, na verdade, mais dialogada e construída em conjunto com os chefes DEPs dos campos. Eu acho que, em função até talvez da carga de trabalho que tem ali, na pró-reitoria de ensino, essa relação ela fica um pouco mais distante, ela tem que ser bem mais próxima do que é hoje. Então, acredito que isso é algo que teria que ser pensado ali, né? Como tu estrutura a pró-reitoria de ensino para que ela consiga fazer uma relação diferenciada do que tem hoje. E para finalizando aí as perguntas, né? Só pergunta boa, né? Se você começasse a tua gestão como diretor hoje, o que você faria diferente? Bom, eu acho que eu teria que aprender algo que eu tive dificuldade, né, na gestão, tanto é que eu não citei aqui, né? Que é tu ter uma relação maior com a comunidade externa do campus. Quando eu digo comunidade externa, eu digo se envolver mais ali com prefeitura, com outras instituições de ensino, com a parte mesmo econômica da cidade, né, que sempre tem algumas associações. Isso a gente fez, mas não fez com tanta ênfase, e eu acho que é algo que é necessário, que faz parte do papel do diretor, né? Então isso seria um ponto inicial, né? Outro, eu não faria diferente, mas eu continuaria, e eu até me propus e acho que estou contribuindo com o Tiago nesse sentido, né, de aprimorar a parte de orçamentária, de planejamento orçamentário do campus. Isso eu acho que é algo que todo diretor que chega ali é pego de surpresa, assim, né, tem muita informação nova. Então, mas vamos fazer então uma capacitação, não adianta. Assim, a capacitação é feita, mas você só consegue ter a vivência desse processo mais ou menos depois de um ano que você está lendo. Então é algo que tem que ser, que eu aprimoraria ainda mais dentro do campus, essa parte de orçamentária. Investiria nas relações externas, né, nesse contato com o meio, com a comunidade externa, que a gente tanto fala dentro do Instituto, né? Mas mais um contato de direção mesmo. Essas seriam as 2 ações principais. O ensino, acho que a gente tem ali, fez bastante coisa, seria manter o que a gente estava fazendo, né? E tem bastante apoio ali do DEP, como também do
chefe de administração em outros setores. Você está completando quase 30 anos de instituição e viu realmente ali aquela região de São José se desenvolver. De que forma você pode dizer que foi o papel nessa tua geração, nesse período da tua vida ali como servidor, né, que ainda terá muitos anos pela frente como servidor, que o campus possa ter contribuído para o desenvolvimento de São José? Como é que você vê isso? Eu acho que tem dois aspectos, né? A gente tem ali os cursos de telecomunicações e refrigeração. Todos dois eu vejo que têm contribuído bastante para essas duas áreas, desenvolvimento dessas duas áreas, não só em São José, mas na Grande Florianópolis. Assim, todos os dois. Né? O de telecomunicações desenvolvido mais com algumas empresas ali do setor, né? E o de refrigeração mais num aspecto até de abrir empresas, né, de permitir que os estudantes que saiam dali abram pequenas empresas que acabam algumas vezes se tornando até maiores, médias, né, empresas aqui da região. Então isso eu acho que foi um papel decisivo ali do campus, né, que a gente poderia apontar de primeiro momento. O segundo é na própria formação, né, que a gente sabe que a gente tem uma parcela de estudantes que acaba não seguindo na área de refrigeração nem na área de telecomunicações. Talvez em alguns momentos trabalhem, em algum período da sua vida trabalhe nessa área, mas eles saem também com uma formação muito sólida do Instituto. E eu acho que esse conjunto, essa formação conjunta, é o primordial do que a gente faz ali dentro do campus, o que a gente auxilia dentro da própria comunidade de São José. E não há de negar, acho que está mais do que comprovado, né? Não tenho dados científicos aqui que não posso citar, não é, os dados científicos agora, mas a relação entre educação e melhora da sociedade é algo meio que consenso já, né? Ainda bem. Só falta agora ter, em alguns momentos, ações mais decisivas para melhorar a educação para que isso se torne mais efetivo. Mas acho que a nossa contribuição foi essa, formação geral e formação nas duas áreas. A gente ajudou bastante economicamente essas duas áreas e ajudou bastante as pessoas, principalmente as pessoas que passaram pelo Instituto, os nossos 6 alunos, na formação cidadã deles, que contempla tanto a parte profissional como a vida como um todo. Saul, sempre bom ouvi-lo, né, com a sua sabedoria. E aí a última pergunta, realmente encerramos, né? A pergunta é a seguinte: você deixou o cargo de diretor do Campus São José há pouco tempo, aí assumiram aí, pelo menos aí, acho que uns 20 diretores novos, né? Uns 19, né? Porque 2 acho que ficaram, que é o Diego e a Ana Paula. Que conselho você daria para esses novos diretores para que eles possam fazer um grande trabalho à frente de seus campos? Que conselho, que ensinamentos ou que sugestões, né, seria mais humildemente falando, você daria para essas pessoas que estão aí tentando fazer também a gestão dos seus campos? Eu retornaria primeiro ao que eu falei no início, né? Estejam abertos para conviver com as pessoas e ver as diferentes expectativas que se tem no Instituto. O Instituto só caminha e o campus só vai caminhar se tiver diálogos entre essas diversas diferenças de visão sobre o Instituto que a gente tem nos campos. Isso é primordial, assim, através do diálogo que a gente consegue gerenciar um campus. A gente tem servidores bastante comprometidos com a instituição, bastante capazes de fazer a instituição andar, e é importante ter essa convivência, essa abertura para entender o que cada um está pensando e como cada um está querendo contribuir no processo do Instituto. E o segundo aspecto que eu coloco é isso que eu falei aqui, né? Tentem fazer ao máximo relações com as instituições externas. Assim, né? Deixem isso como uma das importantes ações que vocês vão ter que ter ao longo da gestão de vocês. Esses seriam os 2 aspectos, acho, principais que eu daria de conselho para quem está entrando agora. Que show, Saul. Esse teu conselho, esse último, inclusive, ele vai ao encontro daquela fala que eu venho dizendo, que os diretores eles têm que
assumir um papel mais de protagonistas, né? Porque os campos, em algumas cidades, elas são a instituição onde tem a maior quantidade de pessoas qualificadas da cidade, do município, né, catarinense, né? Por conta dos doutores, mestres, tanto tais quanto docentes, né? E essas pessoas podem fazer a diferença se trabalharem em sinergia aí também com por exemplo, Secretaria de Educação do município, com as associações comerciais e industriais, associações de bairros, né? E outras entidades representativas do seu entorno, né? Porque muitas vezes o próprio secretário de Educação do município, o próprio diretor não conhece a prefeitura, não conhece como funciona, e aí você tem lá a educação municipal, a estadual, né? E que poderiam ter uma cooperação ao longo dos anos, e a gente acaba não percebendo, né, em todos os municípios que a gente está presente, essa cooperação, né? Eu acho que isso aí seria uma grande contribuição. Bom, se quiser fazer algum comentário final, fique à vontade. José, eu só vejo o seguinte nesse comentário que tu falasse, né? Eu acho que nas pequenas cidades isso ocorre mais até. Tá? Pelo menos com a prefeitura, eu acho que a relação é mais próxima, pelo que eu vivenciei aí com os outros diretores. Nas médias e grandes cidades, isso já é mais, como é que eu vou dizer aqui, nebuloso, assim, né? O Instituto é mais uma de diversas instituições que estão atuando ali naquela região. Mas é importante mesmo assim, e primordial até para o campus também, que ele se mostre, que ele se identifique com aquela comunidade que está ali. Concordo contigo que a gente tem um potencial bem grande dentro dos campos, dos diversos campos que a gente tem espalhados pelo estado, para fazer ações diferenciadas na instituição, né? Então, isso para mim é primordial, esse contato que eu falei, que eu acho que ele tem que ser... É um papel do diretor fazer isso também. Josué, eu agradeço por esse espaço aqui que tu fizesse, né, para a gente comentar um pouco das experiências, ou tentar dialogar um pouco sobre a experiência que a gente teve na direção ali. E reforço bastante essa ideia de que no Instituto a gente constrói ele a partir de ações que tem que ser participativas, e não é participativa só de estar ali presente no momento, é decisórias mesmo. A gente tem que fortalecer os nossos órgãos colegiados sempre, e as nossas decisões coletivas sempre. Eu acho que é isso que faz o Instituto crescer. Eu acho que é isso que faz a gente descobrir novos caminhos e nos fortalecer aí, não só nesse período que eu tenho aí do Instituto, mas acredito até de diversos momentos da história dele. Tá? Só para encerrar, dizer, eu que agradeço, né, a sua fala, né? Você deve saber que você foi um diretor admirado por muitos diretores. Eu converso aí nos campos, né? Eles sempre citam você como uma referência. Quem assistia às reuniões de colégio de dirigentes também percebia que você tinha sempre uma visão diferenciada e bastante ponderada nas colocações, né, ao longo do seu mandato, e isso te torna aí uma pessoa que as pessoas gostam de ouvir. Então, para mim, é um privilégio também ouvir tuas opiniões nesse momento, dizer assim que também ocupamos o mesmo cargo, né, em momentos diferentes da história do campus, e você sempre me coloca, assim, na tua visão, esse é um tijolinho. Eu lembro sempre de você como aquela foto do tijolinho daquela campanha do Vonei Gomes, né? Cada um colocando um tijolinho para que a instituição possa crescer. Essa é uma foto que eu vou sempre guardar de você, né, e da sua maneira de fazer gestão, tá? Muito obrigado, espero que você fique bem. Se quiser fazer suas palavras finais, fique à vontade. Obrigado, José, só tenho a agradecer, tá? E obrigado pelos elogios. São sinceros, você sabe. Dá uma responsabilidade também, né? Porque as pessoas veem dessa forma. E eu tento fazer o que é possível aí. Eu entendo que o Instituto é uma entidade pública que faz o ensino gratuito, de qualidade e está a serviço da comunidade. Então, enquanto servidor que trabalha nessa instituição, é isso que eu procuro, assim, e que ele consiga atender com a maior amplitude possível às necessidades da sociedade como um todo. É isso.
Valeu, Saul. Obrigado por participar aí do nosso projeto Compartilhando Saberes, né? Que eu acho que é uma iniciativa interessante para ouvir, assim, pessoas como você, como ex-reitores, ex-diretores e pessoas que fazem, né, a nossa instituição e a educação brasileira melhorarem. Em breve eu vou ver se eu consigo fazer uma entrevista dessa com a dona Nilva Schroeder. Você lembra dela? Nossa querida Nilva Schroeder. Estamos tentando já há algum tempo, mas ela está super ocupada, mesmo aposentada. Mas é isso. Obrigado aí pela participação e até a próxima, Saul. Até a próxima, José. Valeu, obrigadão. Tchau.